Olá para todos, bem-vindos à nossa nona aula do curso de Teoria do Direito. E essa aula vai tratar sobre regras primárias e secundárias. Esta aula, a aula 9, e a próxima aula, a aula 10, correspondem aos conteúdos mais importantes a respeito de Hart. Então, elas exigem uma especial atenção, não só para compreender melhor a teoria do autor, mas também porque nós vamos retornar aos itens dessas explicações várias vezes de novo nas discussões de autores posteriores que se engajam com Hart, seja dando continuidade à teoria dele, seja fazendo críticas à teoria dele. Então, nesta nossa aula, o nosso sumário é este aqui. Nessa nossa aula, nós vamos passar por três partes principais. Vamos ver os argumentos metodológicos de Hart contra a redução do direito à coerção. São os argumentos definitivos, não apenas contra a teoria de Austin, mas contra qualquer outra teoria que procure reduzir o direito à coerção. Depois, vamos falar especificamente sobre regras primárias e regras secundárias, tentando deixar muito claro como é que funcionam essas distinções entre regras primárias e regras secundárias e entre os distintos tipos de regras secundárias. E depois vamos separar uma parte para nós falarmos só sobre regra de reconhecimento, alguns exemplos, observações, as características da regra de reconhecimento e encerramos com uma comparação entre a regra de reconhecimento e a norma fundamental de Kelsen. Bom, então vamos para a primeira parte. A primeira parte é a dos argumentos metodológicos contra a redução do direito à coerção. Aqui só um lembrete de que nós já vimos vários argumentos de Hart contra a redução do direito à coerção, atacando diretamente os conceitos de ordem e hábito em Austin. Mas esses foram os argumentos substantivos. Esses argumentos se voltam especificamente para as deficiências ou lacunas de explicação que surgem quando você tenta explicar as normas jurídicas em termos de ordens e hábitos. Agora, nós vamos ver os argumentos metodológicos. O problema que surge de tentar reduzir o normativo ao factual. A tentativa de usar categorias factuais para descrever fenômenos normativos. E por que isso é sempre defeituoso? Por que isso é sempre inadequado? Seja na teoria de Austin, seja em qualquer outra teoria que tente fazer a mesma coisa. Bom, o primeiro dos argumentos metodológicos de Hart é uma distinção que ele propõe entre ser obrigado a fazer alguma coisa e ter a obrigação de fazer esta coisa. Quando nós examinamos a expressão ser obrigado a, como, por exemplo, no exemplo, o caixa, né, o funcionário que estava no caixa daquele banco que foi assaltado, no exemplo do assaltante armado, o caixa foi obrigado a entregar o dinheiro. Quando nós examinamos esse tipo de uso da expressão ser obrigado a fazer alguma coisa, nós podemos observar implicitamente nesse uso dois pressupostos. O primeiro pressuposto, segundo Hart, é o pressuposto de que se o caixa foi obrigado a entregar o dinheiro, é porque houve alguma ameaça envolvida. O caixa estava sob algum tipo de ameaça, e essa ameaça foi grave o bastante e provável o bastante. Então, na verdade, é um pressuposto com três partes. É o pressuposto de que havia uma ameaça, de que essa ameaça era grave o bastante e de que ela era provável o bastante. E nós podemos provar isso recorrendo aos nossos usos linguísticos da expressão ser obrigado a. Se o assaltante tivesse entrado no banco, não tivesse arma alguma e tivesse apenas pedido ao caixa que entregasse todo o dinheiro,
e o caixa tivesse entregue o dinheiro, nós não descreveríamos essa situação como uma em que o caixa foi obrigado a entregar o dinheiro. Não havendo nenhuma ameaça, nós não consideramos adequado empregar a expressão ser obrigado a fazer alguma coisa. Em segundo lugar, se houvesse uma ameaça, mas a ameaça não fosse grave o bastante, se, por exemplo, ao invés de o assaltante ter ameaçado atirar, matar, ele tivesse ameaçado beliscar o caixa, nós consideraríamos que essa ameaça não é grave o bastante, e se o caixa tivesse entregue o dinheiro, nós não diríamos que ele foi obrigado a entregar o dinheiro. Da mesma forma, se a ameaça não fosse provável o suficiente. Se o assaltante, por exemplo, ameaçasse explodir a cabeça do caixa, utilizando poderes telepáticos, nesse caso, a ameaça até seria grave o bastante, mas ela não seria provável de ser realizada. Se o caixa tivesse entregue o dinheiro em vista dessa ameaça, nós não diríamos que ele foi obrigado a entregar o dinheiro. Nós só dizemos que alguém foi obrigado a fazer alguma coisa quando havia uma ameaça e essa ameaça era provável e grave o bastante. O segundo pressuposto de uso da expressão ser obrigado a é de que se você foi obrigado a fazer alguma coisa, então você fez essa coisa. A expressão ser obrigado a não é compatível com a ideia de que não se fez a coisa a que se foi obrigado. Ser obrigado a fazer alguma coisa já traz implicitamente a ideia de que você fez aquela coisa. Então, o segundo pressuposto é de que o caixa de fato entregou o dinheiro. Se o caixa não tivesse entregado o dinheiro, você não diria que ele foi obrigado a entregar o dinheiro. Você diria que ele foi ameaçado, você diria que o ladrão, o assaltante, tentou obter o dinheiro, mas você não diria que o caixa foi obrigado a entregar o dinheiro, a menos que ele de fato tenha entregue. Esses são elementos linguísticos que parecem inofensivos à primeira vista, mas como nós vamos ver no próximo slide, deles se extraem algumas consequências importantes. Então vamos mantê-los em mente desde agora. Já quando você emprega a expressão tinha a obrigação de, se você dissesse, por exemplo, o caixa tinha a obrigação de entregar o dinheiro, o que absolutamente não é o caso, segundo Hart, no caso do assaltante armado. No caso do assaltante armado, é verdade que o caixa foi obrigado a entregar o dinheiro, mas não é verdade que ele tinha a obrigação de entregar o dinheiro. Quando você diz que o caixa tinha a obrigação de entregar o dinheiro, nenhum dos dois pressupostos que se aplicam para ser obrigado a se aplicam para ter uma obrigação. O primeiro pressuposto não se aplica. Seria possível que o caixa tivesse uma obrigação, mesmo que não houvesse ameaça, ou mesmo que a ameaça não fosse grave e provável o bastante. Bastaria, segundo Hart, que houvesse uma regra de caráter obrigatório estabelecendo aquela obrigação. Isso já seria suficiente para que o caixa tivesse uma obrigação. Não precisaria haver necessariamente uma ameaça, do contrário, regras que não têm ameaça não seriam obrigatórias. Por exemplo, regras morais não seriam obrigatórias. Não é necessário que a ameaça seja grave o bastante, nem provável o bastante. No caso de regras jurídicas, mesmo quando elas prevêem uma sanção, e a sanção não é grave o bastante, você continua tendo a obrigação de obedecer à regra. Mesmo que a sanção não seja provável, por exemplo, você está numa situação em que dificilmente será descoberto ou em que dificilmente haverá provas para incriminar você,
você ainda assim tem a obrigação de obedecer à regra. O que significa que para que você tenha uma obrigação, não é necessário que exista ameaça e não é necessário que a ameaça seja grave e provável bastante. Então, o primeiro pressuposto não se aplica. E o segundo pressuposto não se aplica também. É possível dizer que alguém tinha a obrigação de fazer alguma coisa e, no entanto, não fez. Não há nada de contraditório com isso. É contraditório dizer que alguém foi obrigado a fazer, mas não fez. Mas não é contraditório dizer que alguém tinha a obrigação de fazer, mas não fez. Por que há contradição no primeiro caso e não há contradição no segundo caso? Isso nos leva à parte da conclusão a que Hart está tentando chegar. É que ser obrigado a é uma expressão que se refere a algo do mundo factual. Então, como ser obrigado a está no mundo factual e traz a implicação de que você de fato fez, então se você em seguida também fizer a descrição factual de que você não fez a coisa que foi obrigado, duas descrições factuais contraditórias estarão na mesma frase. Você vai estar dizendo que foi obrigado a fazer, o que implica que fez, e vai estar dizendo que, no entanto, não fez. Você vai ter fez e não fez na mesma frase, e por isso vai haver uma contradição no nível factual. Enquanto ter a obrigação está no nível normativo. Trata-se de algo que você deve fazer e não de algo que você fez. Por isso, quando você diz que você tinha obrigação, você diz que você devia fazer e não que você fez. Daí porque é possível dizer tinha obrigação, mas não fez. Porque o não fez é uma descrição factual que não vai entrar em contradição com ter a obrigação, porque ter a obrigação está no nível normativo, enquanto que fazer ou não fazer está no nível factual. Uma vez que você entende isto, você chega também à conclusão seguinte, de que é impossível, então, reduzir ter a obrigação de fazer alguma coisa a ser obrigado a fazer aquela coisa. Porque aí você está, primeiro, fazendo um acréscimo da necessidade de uma ameaça grave e provável o suficiente, o que não estava implícito na ideia de ter uma obrigação. E, em segundo lugar, você agora trouxe consigo a implicação de que a pessoa necessariamente seguiu aquela obrigação, o que não estava implícito na ideia de obrigação. Então, se você quiser uma obrigação que consiga informar um dever, mesmo na ausência de ameaça, e mesmo em caso de desobediência, você precisa do conceito de obrigação e não do conceito de ser obrigado a fazer alguma coisa, não do conceito de coerção. Então, obrigação não tem como ser reduzida a coerção. Daí você passa para as conclusões finais. Toda teoria que reduz o direito à coerção está reduzindo ter a obrigação de fazer alguma coisa a ser obrigado a fazer aquela coisa. Toda teoria que reduz o direito à coerção é, portanto, inadequada. É, portanto, uma teoria inadequada que faz uma redução do normativo ao factual. Essa redução é uma distorção da ideia de obrigação jurídica e, portanto, uma teoria que assim se porta, que assim faz, é uma má teoria do direito. Vejam como é possível chegar a uma conclusão semelhante a partir da distinção entre prescrever e predizer. Aqui dois antecedentes primeiro, né, que Hart não cita, mas que é com quem ele está dialogando. O realismo jurídico escandinavo
principalmente na figura de Hegestrom e de Ross, Axel Hegestrom e Alf Ross, eles haviam proposto que você podia redescrever ou traduzir uma norma em termos de uma previsão ou predição. A previsão é o termo que nós normalmente usamos em português. Predição é o termo que normalmente aparece em inglês, embora ambas as línguas tenham os dois termos. Então, eles propuseram fazer uma tradução das normas jurídicas em termos de predição. Uma predição da aplicação de sanções. É uma norma, então, que pune o assassinato com prisão, é uma norma que está fazendo a previsão de que quem cometer um assassinato será punido com prisão. Então, dessa maneira, você transformaria qualquer norma numa predição correspondente. Quem agir de modo X sofrerá a sanção Y. Isso porque o realismo escandinavo partilhava com aquele ponto de vista empírico do Austin a rejeição à dimensão normativa. O realismo escandinavo achava que expressões normativas como obrigação, dever, responsabilidade, legitimidade, justiça, etc., eram expressões metafísicas. Eram expressões que escapavam aquilo que podia ser observado e confirmado do ponto de vista científico. Então, elas tinham que ser redescritas em termos empíricos. Elas tinham que ser redescritas num vocabulário factual. A proposta de redescrição que eles fizeram é a de redescrever a norma do vocabulário normativo do dever para o vocabulário factual da predição. Daí porque esta sugestão. O realismo jurídico norte-americano, do Holmes, havia proposto que a função da ciência do direito não era a de descrever ou explicar normas, de que a função da ciência do direito era prever como os juízes decidirão cada tipo de caso concreto, ou como cada caso concreto será provavelmente decidido se ele for levado à apreciação do Poder Judiciário. Nesse caso, você também tem a previsão colocada no centro da definição de como é que a teoria do direito funciona. Hart, no entanto, se contrapõe a essa redescrição, mostrando que, em ambos os casos, tanto no realismo escandinavo como no norte-americano, subjaz a tese de que prescrição e predição são equivalentes, de que prescrever uma consequência e predizer a aplicação daquela consequência são a mesma coisa, de que você pode traduzir um nos termos do outro. E Hart vai tentar mostrar que eles não são a mesma coisa. Que, na verdade, quando você olha para os usos dessas expressões nas nossas práticas sociais, elas são utilizadas de modo bastante diferente, e essas nuances de diferença revelam que, na verdade, esses conceitos desempenham papéis diferentes dentro da nossa prática linguística. Então, a equivalência entre prescrição e predição seria inadequada por dois motivos, segundo Hart. Primeiro, você pode ver que é inadequada naqueles casos em que é improvável que a pessoa que está cometendo uma infração seja descoberta ou seja punida. Então, se você está cometendo um crime onde ninguém pode ver nem registrar que isso aconteceu, e o crime não deixa nenhum tipo de rastro, pista, ou se você está cometendo um crime, mas, por exemplo, já corrompeu todo o sistema policial e de justiça e tem certeza da sua impunidade, se você estivesse numa situação deste tipo, caso você pudesse
equivaler à prescrição com a predição, então, não sendo possível prever para casos desse tipo que você sofrerá a sanção, não seria possível, então, também prescrever o dever de obedecer à norma. Veja só, então, a observação no número 1. No caso de ser improvável que alguém seja descoberto ou punido, ele ainda tem a obrigação de agir de acordo com a norma. Essa é uma diferença entre prescrição e predição. A improbabilidade de aplicação da sanção eliminaria a predição, mas não eliminaria a prescrição. A prescrição continuaria existindo neste tipo de caso. Número 2, né? Do ponto de vista do juiz que aplica o direito, o juiz não considera que a norma seja uma previsão do que ele vai fazer. Ele toma a norma como um fundamento da decisão que ele vai tomar e não como uma prescrição, aliás, não como uma previsão ou predição da decisão que ele vai tomar. Não é como se ele tomasse a decisão com base em alguma outra coisa e a norma ocorresse de predizer adequadamente a decisão que ele iria tomar. Não, é que ele tomou, a norma consegue predizer a decisão que ele vai tomar, porque a norma é o fundamento que ele está usando para tomar essa decisão. Então, a norma, neste caso, não é um esquema observatório exterior com que você prevê eficazmente a decisão do juiz. Ela é um esquema justificatório interior com que o juiz dá fundamento à decisão que ele toma. Daí porque uma distinção também importante, uma distinção também crucial entre prescrição e previsão. Em ambos os casos, nas duas distinções anteriores, na verdade está implícita uma distinção mais ampla, uma distinção mais profunda, que é a distinção entre dois pontos de vista a respeito das regras, o que ele chama de um ponto de vista externo e um ponto de vista interno. Para isso, ele vai recorrer a uma figura que também foi pela primeira vez proposta por Oliver Wendell Holmes, e que é a figura do chamado homem mau. O homem mau de Holmes é uma figura que surge em alguns dos escritos e palestras dele, como sendo o ponto de vista que a ciência do direito precisa assumir para poder compreender por que o direito é como é. O Holmes dizia que se você quisesse entender por que uma lei que poderia ter 5 artigos tinha 50 ou 500 artigos, você precisaria se colocar do ponto de vista daquele que quer se aproveitar de qualquer tipo de lacuna da lei para contornar as suas previsões e satisfazer o seu interesse. Você tinha que se colocar do ponto de vista daquele sujeito que ele chamava The Bad Man, o homem mau. O homem mau é um sujeito que só está disposto a evitar uma conduta se houver uma possível sanção que o convença nesse sentido. Esse homem mau, ele não vê a norma como uma fonte de obrigação. Ele vê a norma como se ela fosse o obstáculo na pista, algo que ele tem que contornar, algo que ele quer evitar, um possível mal ou uma possível ameaça aos seus interesses. Ele vê a norma como um limite ou um obstáculo ao seu interesse individual. Esse ponto de vista, o ponto de vista de quem só age ou deixa de agir em vista a uma ameaça ao seu interesse, e vê a norma como uma possível ameaça ao seu interesse, esse ponto de vista é aquele que o Hart está chamando de ponto de vista externo, que ele admite que várias pessoas dentro da sociedade têm, e, na verdade, vários de nós
assumimos o ponto de vista externo sobre algumas regras em alguns momentos específicos, especialmente quando nós não concordamos com as regras, especialmente quando as regras são injustas ou especialmente quando elas sacrificam algum tipo de interesse que nós gostaríamos de preservar. Principalmente nesses casos, é comum que nós assumamos sobre as regras um ponto de vista externo. No entanto, o ponto de vista externo não é o único ponto de vista sobre as regras, nem é o principal ponto de vista. O Hart vai substituir a figura do homem mau do Holmes pela figura do homem confuso, The Puzzled Man. The Puzzled Man, o homem confuso de Hart, é alguém que quer obedecer ao direito e só precisa ser informado do que o direito manda fazer, do que o direito lhe exige. Assim que ele for informado do que é que o direito exige, ele está disposto a cumprir, ele está disposto a obedecer ao direito. Ele vê as normas como fontes de obrigação, como razões suficientes para ele agir em conformidade com elas, de acordo com o conteúdo do que elas estabelecem. Este sujeito, que quer obedecer ao direito, que vê as normas como fontes de obrigação, como razões suficientes de ação, esse adota em relação às normas, às regras, um ponto de vista interno. Então, o ponto de vista externo é o do homem mau, o ponto de vista interno é o do homem confuso. O ponto de vista externo vê as normas como limites ou ameaças. O ponto de vista interno vê as normas como fontes de obrigação. O ponto de vista externo só se importa com seu interesse e só se importa com as normas na medida que elas atinjam seu interesse. O ponto de vista interno vê as normas como fontes de obrigação e considera que algo está ser prescrito por uma norma é uma razão suficiente para agir em conformidade com o que está prescrito. Aqui é importante que nós lembremos que a dicotomia externo e interno já foi utilizada uma primeira vez, lá na distinção entre hábitos e regras, quando nós estávamos falando do aspecto externo das regras, que é ser uma prática social, é ter convergência de conduta, e o aspecto interno das regras, que é serem obrigatórias, é ter convergência de atitude. Aqueles são dois elementos do conceito do que é uma regra. Aqueles são dois aspectos ou dois itens do conceito de regra. Agora, nós estamos falando de dois pontos de vista sobre regras. Não está mais em jogo saber se algo é uma regra ou não. Já sabemos que é uma regra. A questão é qual o ponto de vista que se tem sobre a regra. Se se vê essa regra como uma possível fonte de ameaça ou como uma possível fonte de obrigação. Nesse caso, é que nós estamos distinguindo entre o ponto de vista externo e o ponto de vista interno. A conclusão que o Hart quer tirar daí, né? Toda teoria que não adota o ponto de vista interno é inadequada por dois motivos. Primeiro, porque em toda sociedade, segundo Hart, é preciso que o ponto de vista interno seja majoritário. Então, em toda sociedade há pessoas que adotam o ponto de vista externo. Mas, se todas as pessoas adotassem o ponto de vista externo, seria impossível haver uma convivência mediada por regras, porque é impossível fiscalizar e punir todo mundo o tempo todo. Para que seja possível uma convivência uniforme, pacífica, previsível, a partir de regras, é preciso que a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, esteja disposta a se comportar em conformidade com o direito, mesmo que o direito sacrifique os seus interesses. Para isso, é preciso que o ponto de vista interno seja o majoritário dentro da sociedade. Segundo motivo, pelo qual a teoria que não adota o ponto de vista interno é inadequada.
O ponto de vista interno é o único capaz de conectar norma e obrigação. Ele é o único capaz de ver as regras como obrigatórias. Ele é o único capaz de ver as regras como fontes de obrigação e como critérios de orientação da conduta. Portanto, se você renunciar ao ponto de vista interno, você não apenas deixa de conseguir explicar o comportamento majoritariamente obediente na sociedade, mas você deixa de conseguir explicar também o vínculo entre regra e obrigação, o que faz com que você não possa constatar ou descrever as regras como obrigatórias. Daí porque, então, na teoria de Hart, qualquer teoria do direito que exclua, não consiga alcançar o ponto de vista interno, é automaticamente inadequada. O ponto de vista exclusivamente externo é o que estava implícito nas duas distinções anteriores que nós vimos nos argumentos metodológicos. Quem tenta reduzir ter a obrigação de a ser obrigado a, está adotando sobre a obrigação um ponto de vista exclusivamente externo. Quem tenta reduzir prescrição à predição está adotando em relação à prescrição um ponto de vista exclusivamente externo. É, no fundo, esse o problema nos dois casos anteriores. E agora ele está mais claro em vista da distinção dos dois pontos de vista. Teorias que reduzem o direito à coerção são, portanto, incapazes de ter ponto de vista interno. Esse é o motivo que resume todos os demais de por que nós deveríamos rejeitar teorias que reduzem o direito à coerção. Teorias que reduzem o direito à coerção são incapazes de ponto de vista interno. Aqui eu gostaria de fazer uma observação, um comentário a respeito de uma controvérsia que existe na teoria do direito sobre como você deve interpretar o ponto de vista interno proposto por Hart. Há uma crítica a Hart que se encontra tanto num antipositivista como Durkheim, como num pós-positivista como McCormick, que diz que quando Hart adota o ponto de vista interno, quando ele incorpora o ponto de vista interno à sua teoria, ele está incorporando um elemento que é contraditório, incompatível com o ponto de vista positivista. Porque o ponto de vista positivista é o ponto de vista que se centra exclusivamente na validade formal das regras e não olha para os méritos do seu conteúdo. As regras válidas são automaticamente obrigatórias, independentemente de o seu conteúdo ser justo ou injusto, bom ou mal. Pois bem, se no ponto de vista interno o sujeito toma a regra como fonte de obrigação, como razão suficiente para a sua conduta, isso implica que ele aceita a regra. E a aceitação da regra passa por uma avaliação do seu conteúdo. A aceitação da regra só é possível reconhecendo naquela regra méritos suficientes para que ela seja obedecida. A aceitação da regra não é compatível com o ponto de vista metodológico do positivismo jurídico. Já Marmor e Shapiro, Andrei Marmor e Scott Shapiro, quando respondem a essa objeção, apontam que o ponto de vista interno de fato implica a aceitação da norma, mas ele não implica a aceitação do seu conteúdo. Ele implica que o sujeito aceite a norma como obrigatória pelo simples fato de ela ser uma norma. Ele aceita a norma como fonte de obrigação independentemente do seu conteúdo. Ele está predisposto a obedecer ao direito
qualquer que seja o conteúdo daquilo que o direito estabelece. Nesse caso, o ponto de vista interno seria plenamente positivista. Não teria contradição nenhuma com o projeto positivista. Eu tendo a concordar com o ponto de vista de Mármore e Shapiro, com a descrição que Mármore e Shapiro fazem do ponto de vista interno, fazendo, no entanto, a observação de que o esclarecimento que eles fizeram do que o ponto de vista interno implica torna o ponto de vista interno positivista, sim, não é contraditório com positivismo, mas faz do ponto de vista interno um recurso metodológico com potencial circular. Porque então você tem uma teoria positivista que adota como ponto de vista metodológico o ponto de vista daquela pessoa que já renunciou a considerações de conteúdo e está disposto a tomar a norma como fundamento suficiente da sua conduta. Portanto, é uma teoria positivista que adota o ponto de vista metodológico de um sujeito que já fosse ele próprio positivista. E se essa teoria não conseguir provar que este é o ponto de vista da maioria dos cidadãos na maior parte do tempo, se ela simplesmente presume isso por causa do argumento de que o ponto de vista externo não teria como ser majoritário, se ela simplesmente presume isso, então ela tem um problema. Então ela está propondo, em termos de presunção, propondo como sendo intuitivo, como estando implícito na nossa prática, um ponto de vista que, na verdade, toma partido entre as teorias do direito e já vê as regras jurídicas do modo como um positivista as veria. Então, feita esta observação, nós podemos encerrar aqui a parte dos argumentos metodológicos e passarmos para a consideração sobre regras primárias e regras secundárias. A consideração mais central da nossa aula de hoje. Vamos começar pelos critérios de distinção. Como é que se distinguem regras primárias e regras secundárias no Hart? O Hart diz que existem dois tipos de regras: as regras primárias e as regras secundárias. As regras primárias são, em primeiro lugar, regras que obrigam ou proíbem, portanto, que mandam fazer ou mandam não fazer, geralmente seguidas de uma sanção. Então, as regras primárias correspondem às regras daquele primeiro tipo que nós vimos lá na contraposição à teoria de Austin. As regras daquele primeiro tipo que nós vimos lá na contraposição a Austin. Elas são as que obrigam e proíbem e geralmente são acompanhadas de sanção. E, em segundo lugar, elas são regras sobre conduta. Como elas falam sobre fazer ou não fazer, então elas são regras que incidem diretamente sobre a conduta. Já as regras secundárias são regras que permitem ou autorizam sem sanção. Então elas são as regras daquele segundo grupo lá da contraposição contra Austin. As regras que permitem ou autorizam, as permissivas ou autorizadoras, e que não são acompanhadas de sanção. E essas, segundo Hart, principalmente no caso das regras autorizadoras, essas são regras sobre regras. São regras sobre como funcionam, como se comportam outras regras. Então, você tem regras de conduta e regras sobre regras. As regras de conduta obrigam ou proíbem, as regras sobre regras permitem ou autorizam, as regras de conduta
não são acompanhadas de sanção, as regras sobre regras não são acompanhadas de sanção, né? Aliás, as regras de conduta são acompanhadas de sanção e as regras sobre regras não são acompanhadas de sanção. Essa descoberta, né, Hart acha que é a descoberta mais importante para a caracterização do direito. Então, eu coloquei aqui nas observações importantes sobre essa distinção. Primeiro, que só o direito tem regras secundárias. Se você verificar as regras primárias, todas as outras práticas regidas por regras têm. As regras morais são primárias, as regras gramaticais são primárias, as regras de etiqueta, as regras de jogo, as regras religiosas, todas elas são regras primárias. Mas só o direito tem regras secundárias. Só o direito tem regras sobre regras. É isto, em segundo lugar, que torna o direito autorregulado. O direito regula as condições da sua própria produção e aplicação. O direito regula como as suas regras são criadas e como elas são aplicadas. É isto que o distingue de todas as outras práticas regidas por regras. Quando as outras práticas querem também se autorregular, elas precisam assumir o formato jurídico. É preciso fundar uma associação, essa associação passa a ter poder jurídico sobre aquela atividade e passa a ser o órgão oficial que cria e aplica as regras para aquela atividade. Assim é com a gramática, quando se torna gramática normativa, assim é com a religião, quando ela se torna religião dogmática, assim é com qualquer outra regra, né, de jogo, por exemplo, se você quiser fazer uma associação oficial que regule aquele jogo para fins de campeonatos internacionais, por exemplo, todas as outras práticas regidas por regras, quando querem se tornar autorreguladas, precisam assumir o formato jurídico, porque o direito é a única prática autorregulada. Isso tem uma consequência, inclusive, para o positivismo jurídico. O motivo pelo qual o positivismo jurídico é a teoria mais adequada para a descrição do direito é que só o positivismo jurídico torna ou respeita o caráter autorregulado do direito. Descreve o direito exclusivamente em termos das regras que o regulam por dentro, em termos das regras jurídicas que regulam a sua dinâmica de produção e de aplicação. Daí porque uma teoria não positivista seria uma teoria que não respeitaria o caráter autorregulado do direito e que não se dá conta da consequência da existência de regras secundárias. Hart considerava que a descoberta de regras secundárias era a sua contribuição mais original e mais importante para a teoria do direito. E que a união entre regras primárias e secundárias, a expressão que está aqui por último na nossa lista, era a resposta dele à pergunta sobre o conceito de direito. Aquele conceito de direito que fosse ao mesmo tempo intuitivo e informativo, que não violasse as nossas intuições sobre o direito e conseguisse responder as três questões persistentes, esse conceito de direito é de que o direito é uma união entre regras primárias e regras secundárias, de que o direito é um sistema de regras em que regras primárias são reguladas por regras secundárias. Essa é a resposta que Hart fornece à pergunta que ele próprio levantou sobre o conceito de direito. Quando Hart vai tentar explicar por que existem regras secundárias e quais são os tipos de regras secundárias que existem, ele introduz um experimento mental hipotético.
Ele pede que nós imaginemos uma sociedade hipotética que só tivesse regras primárias. E vejamos em seguida quais seriam os problemas que essa sociedade teria. Ele diz que essa sociedade teria, entre outros possíveis, certamente 3 problemas, que ele chama de incerteza, caráter estático e ineficiência. O primeiro, o problema da incerteza, é um problema duplo. Todos 3 são problemas duplos, como nós vamos ver. O problema da incerteza é o problema, em primeiro lugar, da dúvida sobre quais regras estão válidas e quais não. Essa sociedade não tem como saber, ela tem apenas regras primárias. As regras primárias vão sendo obedecidas ou desobedecidas com o passar do tempo. Novas regras primárias vão sendo estabelecidas e isso causa uma incerteza geral. Essa incerteza geral é o problema de que ele está falando aqui, né? Uma dúvida sobre quais regras estão válidas. E, em segundo lugar, o problema da incerteza é o problema da falta de um elemento unificador que reúna todas as regras. As regras dessa sociedade, sendo apenas regras primárias, elas são como que regras primárias isoladas, espalhadas, difusas, que não são unidas por nenhum elemento interno. Mas a falta desse elemento unificador é, portanto, o segundo ponto do problema da incerteza. O problema do caráter estático também é um problema duplo. Ele é, em primeiro lugar, a ausência de meios públicos de alterar as regras. Essa sociedade não teria um meio público de como revogar regras antigas e criar regras novas, de modo que todo mundo soubesse quais regras estão valendo e não estão valendo. E, em segundo lugar, é a ausência de certos poderes privados, como o poder de contratar, de fazer testamento, de casar, de estabelecer representação, a ausência de certos poderes privados para a realização de atos e negócios jurídicos. Então, sem atos e negócios jurídicos e sem a criação pública de novas regras, essa sociedade teria um caráter estático no que se refere às suas regras. E, por último, o problema do que ele chama de ineficiência. Não confundir com o problema de ineficácia. Ineficácia é falta de obediência. Aqui não é sobre isto o problema. O problema é de ineficiência. A ineficiência é o problema de que, se surgissem disputas entre os sujeitos dessa sociedade, você não teria um terceiro que estivesse autorizado a decidir. Para que você tivesse um terceiro autorizado a decidir, você teria que ter regras autorizadoras que dessem a ele essa autorização, que dessem a ele esse poder. Só que regras autorizadoras são regras secundárias e essa sociedade não tem regras secundárias. É por isso também que ela não tem aqueles poderes privados para atos e negócios jurídicos, porque eles também dependem de regras autorizadoras. É por isso que ela não tem os meios públicos de alterar as regras, porque para isso você precisa de um poder legislativo e só quem pode dar poder é uma regra autorizadora. Em todos esses casos, você depende de regras secundárias e não há regras secundárias ainda nesta sociedade. Então, você não tem autoridades com poder para decidir as controvérsias. E mesmo que você tivesse, você não tem poder coercitivo para obrigar as partes a agir de acordo com a decisão. Então, essa ausência de autoridades para decidir e de poder para coagir são os dois lados, as duas faces do problema da ineficiência. Hart diz que, para resolver esses problemas, a sociedade hipotética de que ele está falando teria que desenvolver regras secundárias. 3 tipos em especial
três tipos mais urgentes, mais necessários, mais essenciais de regras secundárias. Primeiro, uma regra de reconhecimento. Uma regra de reconhecimento é uma regra que estabelece quais são os critérios que as outras regras têm que seguir para serem regras válidas. Estabelece critérios de validade que depois vão poder ser usados como um teste para identificar quais regras estão válidas e quais regras não. Essa regra de reconhecimento, usada como teste de validade, resolve o problema daquela dúvida sobre quais regras estavam válidas e quais não. Ao passo que, ao mesmo tempo, ela serve de elemento unificador, porque todas as regras desse sistema terão em comum o fato de que elas satisfazem a regra de reconhecimento. Então, a regra de reconhecimento elimina a dúvida e fornece um elemento unificador. Então, ela resolve os dois lados do problema da incerteza. As regras de alteração são regras que prevêem como o direito pode ser alterado, ou por poderes públicos, com o poder legislativo, ou por poderes privados de auto-obrigação. Então, ela estabelece procedimentos públicos de alteração do direito que vai valer para todo mundo, e certos poderes privados de alteração do direito, mas do direito que vai valer apenas para as partes, apenas para aqueles que se envolverem diretamente nestas relações, por exemplo, em contratos ou testamentos, etc. Isso é o que faz as regras de alteração. Então, ela resolve os dois lados do problema do caráter estático. E as regras de julgamento estabelecem um aparato judicial, que resolve o primeiro lado do problema da ineficiência, e um aparato coercitivo, que resolve o segundo aspecto do problema da ineficiência. Dessa maneira, se você agora considera que essas três regras resolveram o problema os três problemas daquela sociedade que só tivesse regras primárias, você pode então ver as regras secundárias como sendo remédios ou soluções para os problemas que surgiriam numa sociedade que tivesse apenas regras primárias. Ou, outra forma de dizer, as regras secundárias são remédios ou soluções para os problemas da incerteza, do caráter estático e da ineficiência. Duas discussões colocadas aqui na parte final. A primeira discussão é que, durante a minha exposição aqui, enquanto eu estava explicando, eu toda vez estava falando de uma sociedade hipotética. Eu disse que Hart pede que nós imaginemos. E essa é uma maneira de expor a narrativa que ele oferece no capítulo 5, no capítulo Direito como União de Regras Primárias e Regras Secundárias, que é o capítulo que nós estamos examinando, de ver a narrativa que ele oferece como uma espécie de experimento mental. Experimento mental é uma técnica que é utilizada com frequência na filosofia analítica com bastante frequência, em que você faz uma espécie de experimento em que você recorre apenas a condições hipotéticas e imaginadas. Você imagina um cenário hipotético, propõe um problema específico e vê como é que esse cenário se desenvolveria a partir daquele problema. Esse é o caso aqui. Eu considero, essa leitura que eu estou privilegiando, que nós estamos aqui diante de um experimento mental. No entanto, há quem interprete esta narrativa de Hart como se ele estivesse falando não de uma situação hipotética, mas sim de situações históricas que ocorreram no mundo real. Como se ele estivesse falando
de sociedades pré-jurídicas se tornando sociedades jurídicas, do surgimento histórico das regras secundárias. Essa é a hipótese que vê o relato de Hart como sendo uma espécie de relato antropológico de como as sociedades pré-jurídicas se tornaram jurídicas. E, a partir daí, inclusive, são feitas críticas a respeito do quão preciso é esse relato antropológico com relação às próprias sociedades europeias e o quão etnocêntrico ele pode ser em comparação com as sociedades não europeias. No entanto, não me parece que a narrativa, a interpretação desta narrativa como relato antropológico se sustente, porque Hart fornece um número suficiente de evidências em contrário à ideia de que seja um relato antropológico. Hart usa a expressão podemos imaginar várias vezes ao longo da sua narrativa. Quando ele se refere a sociedades reais, a sociedades que ele chama de primitivas, que têm aquelas características, ele diz todas as vezes, e isso não estaria muito longe do que nós já tivemos oportunidade de constatar neste ou naquele tipo de sociedade. Então, ele não está se inspirando nessas sociedades. Ele está apenas comparando o experimento mental dele com sociedades reais para mostrar que o experimento mental que ele está propondo não é absurdo, que o experimento mental que ele está propondo tem o mínimo de verossimilhança. Além disso, ele estabelece duas condições antes de começar a mostrar o experimento, que são as condições de que essa sociedade tivesse algumas regras mínimas contra a violência e contra a violência e contra a agressão, e de que nessa sociedade a maioria da população estivesse disposta à obediência. E essas são duas condições que ele estabelece para que o experimento seja verossimilhante, para que o experimento consiga se sustentar e nós possamos pensar coerentemente a respeito dele. Além de tudo isso, se você imaginar uma sociedade que tivesse apenas regras primárias, essa sociedade não teria nenhuma regra autorizadora. Sem nenhuma regra autorizadora, não haveria poderes constituídos alguns. O que significa que nós estamos falando de uma sociedade que não só não tivesse um poder legislativo ou um poder judiciário, nós estamos falando de uma sociedade que não tivesse nenhum tipo de líder, não tivesse nenhum tipo de chefe, não tivesse um conselho de anciões, não tivesse nenhum tipo de sacerdote, não tivesse nenhum tipo de hierarquia, ou não tivesse nenhum tipo de divisão de trabalho, porque todas estas coisas exigem regras autorizadoras. Essa sociedade não existe. Uma sociedade que não tivesse nenhum desses elementos, ela simplesmente não existiria. Ela é uma sociedade tão despida de qualquer forma de poder e diferenciação que ela não tem como existir antropologicamente. Ela só pode ser o produto de um experimento mental. E, por último, quando Hart fala sobre os problemas que essa sociedade teria, antes de entrar nos problemas, ele diz que se essa sociedade não fosse pequena, unida por laços familiares ou consanguíneos, e não tivesse vínculos muito fortes de solidariedade, por exemplo, mediados pela religião, aí sim ela teria esses problemas. Como a maioria das sociedades, aspas, primitivas da qual ele está falando, são sociedades que têm estas características, elas são pequenas, elas têm vínculos consanguíneos fortes e elas têm vínculos de solidariedade mediados pela religião. Então, a sociedade de que ele está falando é, na verdade, uma sociedade que tivesse apenas regras primárias
e que não tivesse nenhuma das características das sociedades, aspas, primitivas com as quais ele está fazendo a comparação. Então, há elementos suficientes, evidências suficientes de que ele está falando aqui de um experimento mental. Segundo ponto, segunda discussão, sobre se o ponto de vista que Hart está adotando é o ponto de vista de uma sociedade que não tivesse regras secundárias, sofresse com os problemas disso e encontrasse soluções, que é o que parece pela narrativa, ou se o ponto de vista que ele está adotando é o ponto de vista de uma sociedade que já tem regras secundárias, mas que, para entender qual função elas desempenham, precisaria imaginar a situação hipotética de não ter essas regras e ver os problemas que surgiriam daí. Se o ponto de vista que ele está adotando é um ponto de vista anterior à descoberta das regras secundárias, um ponto de vista ex ante, visto a partir de antes, ou se é visto a partir de depois, de quem já conhece regras secundárias, mas precisa entender qual é a sua função, que é um ponto de vista ex post. Eu defendo, eu interpreto, que ele está adotando um ponto de vista ex post. Que, na verdade, a sociedade hipotética de Hart não são as sociedades primitivas, não são sociedades pré-jurídicas. Que, na verdade, as sociedades hipotéticas de Hart são as nossas sociedades modernas, tais como elas ficariam se elas perdessem as suas regras secundárias. São as nossas sociedades que são grandes, complexas, que não têm laços consanguíneos, que não têm vínculos fortes de solidariedade, tais como elas ficariam se elas perdessem as regras secundárias. Aí, estas sociedades teriam estes problemas, e é a partir desses problemas que nós podemos entender por que nós temos regras secundárias, e que nós podemos entender qual é a função que as regras secundárias desempenham na nossa própria sociedade. Então, essas eram as discussões a respeito de regras secundárias. Com isso, nós temos que entrar na última parte agora, que é a parte só sobre regra de reconhecimento. A regra de reconhecimento é a mais importante das três regras secundárias. Ela é um dos conceitos mais centrais do pensamento de Hart. Normalmente, quando cai algum conteúdo de Hart numa prova ou em questão de concursos, a chance de que seja sobre regra de reconhecimento que está nessa aula ou sobre textura aberta que está na outra aula é enorme, é muito grande. Estão entre os conceitos principais e mais conhecidos, mais valorizados da teoria de Hart. E por isso nós temos uma parte específica aqui para discutir em maior profundidade a regra de reconhecimento, não só por causa de possíveis provas e concursos, mas também porque esse vai ser um conceito central na discussão posterior dos autores que apoiam Hart e que criticam Hart. Então vamos falar um pouquinho mais sobre regra de reconhecimento. Nós já vimos que a regra de reconhecimento é um teste de validade, que a regra de reconhecimento é aquela que elimina o problema da incerteza, estabelecendo certos critérios que as outras regras têm que seguir para serem válidas. Estabelece uma lista de critérios de validade que, em seguida, pode ser usada como um teste para identificar quais regras estão válidas e quais não. Hart fornece 3 exemplos de possíveis regras de reconhecimento para nós vermos a regra de reconhecimento em 3 situações bem variadas. A primeira é: imagine que a comunidade estivesse passando pelo problema da incerteza e resolvesse eliminar o problema da incerteza escrevendo numa pedra quais são as regras que estão válidas. De tal maneira que dali para frente, para saber quais regras estão válidas, bastasse consultar quais regras estão escritas na pedra. Estar escrito na pedra passaria a ser o critério de validade.
As regras que estão escritas na pedra são válidas, as que não estão escritas na pedra não são. Havendo um critério de validade, você eliminou o problema da incerteza, você tem aqui uma regra de reconhecimento. A regra de reconhecimento dessa comunidade estabelece como critério de validade estar escrita numa pedra. Segundo exemplo, numa sociedade que fosse uma monarquia, como aquela de Rex I e Rex II, né, da nossa aula anterior. Numa sociedade que fosse uma monarquia, se poderia estabelecer como critério de validade ter sido ordenado pelo rei. Uma sociedade poderia adotar a regra de reconhecimento de que valem como regras válidas as regras que tiverem sido ordenadas pelo rei. Então, ter sido ordenado pelo rei se tornaria o critério de validade. Regras que foram ordenadas pelo rei são válidas, as que não foram, não são. Então, você teria aqui, nesta sociedade, uma regra de reconhecimento que estabelece como critério de validade ter sido ordenado pelo rei. E, finalmente, terceiro exemplo, numa outra sociedade, e aí ele está se referindo à sociedade inglesa, você poderia ter como regra de reconhecimento a regra da rainha no parlamento, que é uma forma abreviada de dizer que valem como regras válidas as regras que tiverem sido aprovadas pelo parlamento e sancionadas pela rainha. Numa sociedade desse tipo, ter sido aprovado pelo parlamento e sancionado pela rainha é o critério de validade. A regra de reconhecimento, portanto, estabelece esse critério para fazer o teste de quais são as regras válidas e as que não estão válidas. Então, nós temos aqui 3 critérios bem diferentes de como é que nós poderíamos identificar regras válidas ou não. Uma observação. Capítulos mais à frente, particularmente no capítulo 9 do conceito de direito, Hart vai dizer que nas sociedades, nas comunidades que adotam uma constituição escrita, que seja rígida ou semi-rígida, como os Estados Unidos, que é o exemplo que ele dá. E nessa Constituição tem uma lista de direitos fundamentais que passam a ser critérios de validade para as outras regras, porque toda legislação infraconstitucional tem que estar em conformidade com a Constituição. Se a Constituição traz direitos fundamentais, então toda legislação infraconstitucional tem que ser compatível com direitos fundamentais. Como esses direitos fundamentais têm frequentemente uma linguagem moral ou estabelecem critérios morais, isso faria com que, neste tipo de comunidade, critérios morais passassem a fazer parte da regra de reconhecimento. Então, e não por estarem previstos na Constituição, a regra de reconhecimento não é a Constituição, como nós vamos ver, não é nenhuma lei escrita, não é a Constituição, mas sim pelo fato de que aqueles direitos fundamentais com linguagem moral se tornaram parte dos critérios que vão ser usados para avaliar quando é que as outras regras do sistema são válidas ou não. Então, eles são critérios de validade. Se você tem direitos fundamentais com linguagem moral usados como critérios de validade, isso quer dizer que critérios morais se incorporaram à regra de reconhecimento. Essa é uma possibilidade que já está prevista no conceito de direito e que, como nós veremos, vai ter muito valor, muita utilidade para a discussão posterior com Dworkin. E vai ter impacto na formação do chamado positivismo inclusivo, a partir dessa ideia de incorporação de critérios morais na regra de reconhecimento. Vamos prosseguir, vamos para as características agora. As características da regra de reconhecimento. A primeira nós já sabemos. A regra de reconhecimento é uma lista de critérios de validade que passam a ser aplicados a outras regras. É uma lista de critérios de validade que passam a servir como um teste de validade
para todas as regras do sistema jurídico. Segunda característica, a regra de reconhecimento não é uma regra escrita. Ela não tem como ser uma regra escrita. Ela jamais é uma regra escrita. Se você observar, por exemplo, aquele exemplo da sociedade que escrevesse as suas regras na pedra, essa sociedade, se escrevesse, digamos, 200 regras na pedra, ela é uma sociedade que estaria obedecendo aquelas 200 regras, mais uma, a regra de escrever na pedra as regras que estiverem válidas. Só que esta uma não tem como estar escrita na pedra. Mesmo que ela estivesse escrita na pedra, ela já valeria desde antes disso. Ela não tem como logicamente estar abarcada no próprio critério de validade que ela está estabelecendo. Então, uma sociedade que tivesse 200 regras escritas na pedra estaria obedecendo a 200 regras mais uma que não está escrita, uma que você só pode observar pelo comportamento daquela sociedade, pela conduta, pelas práticas daquela sociedade. Ao observar que aquela sociedade, para decidir quais são as regras válidas, observa as regras que estão escritas na pedra, é que você constata que ela está seguindo a regra não escrita de que as regras escritas na pedra é que são as regras válidas. Então, a regra de reconhecimento é uma regra não escrita, né? Não é uma regra escrita. Ela é uma regra não escrita que está implícita numa prática social. Ela pode ser observada na prática social. Terceiro, nas sociedades em que já há uma diferenciação entre os cidadãos em geral e alguns especialistas no direito, funcionários com treinamento especial encarregados de aplicar o direito, em sociedades que têm essa diferenciação, a regra de reconhecimento não é uma prática dos cidadãos em geral, ela é uma prática dos funcionários. Se os funcionários identificam o direito válido com base no critério X, isso significa que a regra de reconhecimento daquela comunidade estabelece o critério X. Os cidadãos provavelmente também precisam identificar o direito, mas ou deixam a identificação do direito nas mãos dos funcionários, ou seguem os mesmos critérios que forem seguidos pelos funcionários. Quem determina os critérios que estão valendo são os funcionários e não os cidadãos em geral. Daí porque, então, uma prática social dos funcionários aplicadores e não dos cidadãos. Quarto, a regra de reconhecimento é um fato social, quando vista do ponto de vista externo. Quando vista do ponto de vista externo, ela é um fato social. Ela é o fato de que os funcionários se comportam daquela maneira, de que os funcionários usam esse ou aquele critério para identificar as regras válidas. Mas, quando vista do ponto de vista interno, ela é uma norma jurídica, porque aqueles funcionários não acreditam que eles estejam no controle da regra de reconhecimento. Aqueles funcionários acreditam que eles estão seguindo a regra de reconhecimento. Aqueles funcionários consideram que a regra de reconhecimento estabelece para eles uma obrigação, que ela é obrigatória, que ela é uma norma jurídica. Então, ela é uma regra com natureza dupla. Ela é, ao mesmo tempo, um fato social e uma norma jurídica. Um fato social do ponto de vista externo e uma norma jurídica do ponto de vista interno. Ela não é válida, e sim eficaz. Ela não é válida porque, para uma regra ser válida, ela precisa passar no teste da regra de reconhecimento. Validade significa aprovação pela regra de reconhecimento. Uma vez que este é o caso,
A regra de reconhecimento não tem como passar no seu próprio teste. Ela não tem como passar no seu próprio teste, porque isso logicamente não é possível. Como naquele exemplo que eu havia dado. Se aquela sociedade que escreve as regras na pedra tivesse como primeira regra escrita a regra de que de agora em diante as regras têm que ser escritas na pedra, essa regra teria valido mesmo antes de ela estar escrita, porque ela teria sido o motivo pelo qual se escreveu esta regra na pedra. Então, não é a regra escrita na pedra que é realmente obrigatória. Ela, no máximo, poderia ser um registro de uma regra obrigatória não escrita que já estava implícita naquela prática social. Não é possível para a regra de reconhecimento ser válida, porque ela não tem como passar no seu próprio teste de validade. Ela é apenas seguida, ela é apenas obedecida, apenas eficaz e não válida. E, finalmente, a regra de reconhecimento varia de uma comunidade para outra. A regra de reconhecimento no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão não são a mesma regra de reconhecimento. Você tem que ver quais são os critérios de validade que são seguidos por cada comunidade jurídica. E ela varia de uma época para outra na mesma comunidade. É possível que numa década os critérios dos juristas sejam uns e na década seguinte os mesmos juristas tenham adotado algum outro critério. Se houve uma mudança da prática social dos juristas, então houve uma mudança da regra de reconhecimento. Mais importante ainda, se houve uma mudança da prática social dos juristas, então houve uma mudança da regra de reconhecimento, independentemente de que tenha havido qualquer mudança da Constituição ou da legislação. Pode ser que a Constituição e a legislação sejam as mesmas e, no entanto, tenha se transformado a regra de reconhecimento, porque a conduta dos funcionários aplicadores se transformou. Como a regra de reconhecimento coincide com uma prática social dos funcionários aplicadores, ela muda de acordo com essa mesma prática social. Agora vamos para a última consideração dessa nossa aula, né? Uma distinção entre a norma fundamental de Kelsen e a regra de reconhecimento de Hart. Existe uma tendência de confundir as duas por dois motivos. Primeiro, porque elas são ambas conceitos centrais dos seus respectivos autores, que são os positivistas mais importantes do século XX. E segundo, porque elas têm em comum o fato de que todo o ordenamento jurídico depende de apenas uma norma, no caso de Kelsen, ou de apenas uma regra, no caso de Hart. Então, todo o ordenamento jurídico depende delas. Isso elas têm em comum. Mas elas têm várias características diferentes. Desde o problema que elas resolvem, o conteúdo que elas possuem, a natureza que elas têm. Então, vamos lá. Começando pelo problema que elas resolvem. A norma fundamental, como nós vimos ao falar de dinâmica jurídica, ela resolve o problema da validade da Constituição, mais especificamente da Constituição material, lá no topo da pirâmide, num sistema dinâmico. Num sistema dinâmico, a Constituição precisa de uma norma anterior e superior que a legitime, que a valide. Ela não tem uma, ela passa a ter uma a partir de uma norma hipotética pressuposta pela ciência do direito. Já a regra de reconhecimento, ela resolve o problema da incerteza numa sociedade que só tivesse regras primárias. Ela resolve o problema, aquele duplo problema da dúvida sobre quais regras estão válidas e da falta de um elemento unificador entre todas as regras. Segundo, o conteúdo da norma fundamental é uma ordem para obedecer à Constituição. É uma ordem para obedecer a qualquer que seja a Constituição que esteja vigente num determinado território. Já o conteúdo da regra de reconhecimento não é uma ordem e nem tem a ver com a Constituição.
O conteúdo da regra de reconhecimento é uma lista de critérios de validade que podem ser usados como um teste para identificar quais regras estão válidas. Terceiro, o conteúdo da norma fundamental é sempre o mesmo. O que diz a norma fundamental brasileira no século XIX e no século XX é a mesma coisa, para obedecer à Constituição. O que diz a norma fundamental brasileira e a argentina, a americana, a japonesa, a alemã, é a mesma coisa, para obedecer à Constituição. Mas o conteúdo da regra de reconhecimento é variável no tempo e no espaço, porque são os critérios de validade usados pelos funcionários aplicadores. Então, de um país para o outro, ou no mesmo país em épocas distintas, você pode ter distintas regras de reconhecimento. Quarto, a norma fundamental, ela é uma norma hipotética, fictícia, pressuposta. Ela é uma criação artificial da ciência do direito. Ela não existe no direito e sim na ciência do direito. A regra de reconhecimento é um fato social, é um fato que existe. É um fato que se observa na conduta dos funcionários aplicadores. Ela é uma prática social concreta. Ela não é uma criação artificial, um pressuposto, nada disso. E, finalmente, a norma fundamental é válida. Se ela não fosse válida, ela não resolveria o problema da constituição material. O problema da constituição material é que ela precisa de uma norma superior e anterior que lhe dê validade. E num sistema dinâmico, uma norma só pode obter validade a partir de uma norma superior e anterior. Então, a norma fundamental tem que ser válida sob pena de não resolver o problema da validade da constituição material e assim não resolver o problema do ordenamento jurídico em geral. Ela é válida numa forma autovalidade. Ela é autovalidada a partir de um raciocínio transcendental. Já a regra de reconhecimento não é válida. Ela não tem como passar no teste, no seu próprio teste de validade. Ela não tem como satisfazer os critérios que ela própria estabelece. Ela é externa à validade. Ela é anterior e condição para a validade. Então, ela não é ela própria válida, apenas eficaz. Então, todas essas são as características que diferenciam entre a norma fundamental do Kelsen, que nós vimos lá no capítulo sobre a dinâmica jurídica, e a regra de reconhecimento do Hart, que nós vimos agora. Com isso, nós encerramos esta aula. A nossa próxima aula, na próxima sexta-feira, vai ser dedicada à interpretação e à discussão sobre formalismo e ceticismo, sobre textura aberta e discricionariedade no Hart, nos dedicando especialmente à discussão que ele faz no capítulo 7 do conceito de direito. Então, nos encontramos na próxima semana. Fiquem todos bem até lá. Nos vemos na nossa próxima aula.